Primeira coisa importante vocês fazerem. Usar os 3 P's. 3 P's. Pergunta problema, pergunta perda e pergunta prazer. Aqui, essas são as 3 principais perguntas que a gente precisa fazer no processo para levar o cliente lá do topo para o fundo do funil. Eu preciso saber qual é o problema desse cliente, ele precisa deixar muito claro qual é o problema. Lembra do que eu falo lá de pegar um incômodo e transformar numa dor? É fazendo isso. Existe um processo e você vai usar as perguntas problema, pergunta perda e pergunta prazer. Eu preciso identificar o problema desse cliente. Preciso saber o que ele perde se ele continuar com esse problema. O que ele está perdendo? O que ele está deixando de fazer? Eu tenho... Meu filho está... Né, vindo para o exemplo que a Ellen trouxe aí. Ela não tem consciência do filho, mas ela sabe que está cheia de dor e tal. E o que você está perdendo com essas dores no seu corpo? Eu deixo de fazer um monte de coisa, eu deixo de viajar, eu antes conseguia sair, tinha mais disposição, hoje eu não tenho mais. Essa é a perda dela. O que ela está perdendo com esse problema que ela está vivendo? E o prazer é o que ela gostaria de fazer, o que ela faria se ela não tivesse esse problema. Eu estaria viajando mais, eu estaria saindo mais com as minhas amigas, eu estaria fazendo outras coisas, a academia, ou sei lá o quê, uma viagem, não consigo, porque eu não tenho disposição. Então, você vai identificar. O prazer é como esse cliente gostaria de estar vivendo, qual é a vida que ele gostaria de estar tendo se ele não tivesse esse problema na vida dele. Porque o problema impõe várias limitações, certo? Fala, Ellen. Inclusive, as pessoas que geralmente estão nessa situação, que eu pergunto e tal, elas não têm nenhuma perspectiva de vida, elas não conseguem nem sonhar. Aí, quando eu pergunto assim, o que você espera, o que você deseja para sua vida, não sei o quê, para tentar fazer a pessoa sonhar alguma coisa, a pessoa fala, não sei. Do jeito que eu tô, não tem nem como sonhar nada, desejar nada, sabe? Então, aí a gente vê o quanto que a pessoa está imersa ali, né? E não está enxergando. Total, total. Mas assim, às vezes é interessante você a maneira como você faz a pergunta, né? Como você gostaria que estivesse a sua vida hoje? Se você não tivesse esse problema, o que você gostaria de estar fazendo? O que você faria hoje? Entendeu? Então, a maneira como a pergunta é feita também determina a resposta, né? Se eu perguntar qual é o seu desejo, a pessoa não vai saber dizer, às vezes ela realmente não tem mais desejo. Mas o que você gostaria de fazer hoje que você não consegue por causa desse problema? O que você faria, ou como era a sua vida antes desse problema? Isso também ajuda a pessoa a pensar como ela gostaria de estar nesse momento hoje. Entendeu? Não, antes eu tinha tempo. Antes eu fazia tal coisa, antes eu viajava, antes eu saía para comer fora, hoje eu não consigo mais. Sabe? Aí você vai começar o nosso trabalho é um trabalho bem de garimpeiro, sabe, gente? É você garimpar ali a resposta do teu cliente. Certo? Aquilo que você precisa ouvir. Por quê? Porque é você quem está no controle da condução do processo de vendas. E isso é muito importante vocês entenderem. E aí vem um ponto importante também. Quem pergunta é quem manda. Então, muito cuidado com aquele atendimento que vocês ficam só respondendo pergunta do cliente de vocês. Se você só fica respondendo pergunta do teu cliente, você não vai vender. E é por isso que nós precisamos fazer perguntas. Quem pergunta é quem controla o processo. Quem pergunta é quem faz a venda. E daí, porque vocês precisam fazer perguntas. E essas são as 3 perguntas principais de qualquer processo de vendas. Sem elas, fica mais difícil vocês venderem. Inclusive, quando nós formos falar de quebra de objeções, eu vou de novo retomar isso aqui. Porque sem fazer as perguntas certas, no momento certo do processo de vendas, na hora que chegar o momento do fechamento, que seu cliente começar a trazer objeção, você não vai saber e não vai conseguir quebrar a objeção do seu cliente. Então, é muito, mas muito importante fazer perguntas no processo de vendas. São essas respostas despretensiosas que o teu cliente vai dar no processo
que vai te ajudar a quebrar a objeção dele lá no final. E é por isso que muita gente perde a venda no momento da quebra de objeção, porque não fez as perguntas certas, porque não sabe o que precisa saber para conseguir quebrar a objeção do cliente no momento do fechamento da venda. Porque a objeção não vai surgir no início da venda, ela vai surgir no final. No início, o teu cliente nem sabe que você vai querer vender possivelmente alguma coisa para ele. Você entendeu? Me todinha. Oi? Você me descreveu todinha. Tudo que eu faço errado. Tudo, pois tudo, é. tudo. E aí não vende. A não ser que o cliente já queira comprar de você. O que é muito difícil. Muito difícil, porque quem é ela na fila do pão? Quem é Rosa na fila do pão? Eu não tenho 1 milhão de seguidores no Instagram para dizer que tem um monte de gente querendo comprar, que basta eu abrir o carrinho que sai sem vendas. Entendeu? Então, se não fizer, não vende. Não tem jeito. A não ser que seja pura sorte, e sorte não é todo dia que bate na nossa porta. Na verdade, eu costumo dizer que sorte é você, na verdade, aproveitar as oportunidades que você tem, tendo o conhecimento que você precisa ter para poder fazer a coisa acontecer. Não existe sorte. É você quem cria as oportunidades. Né? Fala, Lídia. Então, já me dá uma luz aí. Eu falei com você que eu tenho uma cliente, né, que está marcada para amanhã às 9 da manhã, e você falou uma coisa aí agora que está mexendo com a minha cabeça, que você falou que não é bom realmente, eu concordo. Eu estou falando muito da análise corporal, o que ela é, o que ela pode fazer. Porque é igual realmente os termos técnicos do médico, só o médico entende. Mas, assim, a minha primeira conversa com ela, a gente estava num restaurante e surgiu uma conversa que ela falando que o dono do restaurante estava numa dor emocional. Aí eu mais ou menos olhei para ele e eu descrevi o que eu vi nele. Aí ela perguntou, como que você consegue fazer isso? Aí eu falei, da análise corporal. Aí ela falou, poxa, isso é interessante, é legal, eu queria saber mais. Aí ela me ligou agora esses dias, quando eu passei meu WhatsApp para ela, business, né? Ela falou para mim assim, o que é análise corporal que eu nunca ouvi falar. Aí amanhã eu tô com ela aqui marcada, já tô tendo um monte de ideia. Mas assim, logo de cara, então, como você falou, essas 3 perguntas é essencial, então. Qual é a dor dela, porque no caso, por que ela me procurou, não é isso? O que ela tem perdido, o que ela espera ganhar. Seria por esse caminho? E não ficar focado em análise, em traço, essas coisas. Sim, assim, ó. Essa pergunta que você está me fazendo, eu vou te responder ainda no decorrer da aula de hoje. Tá certo? Tá. Se ao final da aula ainda tiver algum ponto que você precise de mais esclarecimento, aí você volta com esse ponto especificamente. Combinado? Valeu. Vou esperar. Show!